pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Alessandra Matos. Vamos para mais uma videoaula. Hoje o que a gente vai falar? A gente vai discutir um pouquinho sobre o nosso sistema. A gente estava aprendendo, como resolver um sistema linear. Aí vimos o método de Cramer, vimos o método do escalonamento, iríamos ver o método SMAD, beleza? Só que a gente queria discutir um pouquinho. Por quê? Porque a gente sabe que nem todo sistema ele tem uma solução. Às vezes o sistema ele tem infinitas soluções. Às vezes ele não tem nenhuma solução, é o que a gente diz que ele é um sistema impossível. Então o que eu queria conversar com vocês aqui só um pouquinho? 3 possibilidades que a gente vai ter para um sistema, para poder discutir um sistema linear. Primeiro, nosso sistema sendo um sistema linear, deixa eu só pegar uma canetinha aqui, ele tem 2 possibilidades, tá? Ou ele vai ser um sistema possível ou um sistema impossível. Ou seja, quando ele vai ser possível? Quando ele tiver solução. Quando que ele vai ser impossível? Quando ele não tiver solução. Ah, professor, parece óbvio, beleza. Só que se ele tiver solução, galera, ele tem 2 possibilidades. Ele vai poder ter uma única solução, que é o que você está acostumado, achar um valor para x, para y, para z, ou ele pode ter, galerinha, infinitas soluções. Como assim, professora? A gente vai fazer agora. 3 exemplozinhos para vocês discutirem esse sistema. Olha só, quando eu te dou um sistema desse tipo aqui, aí eu falo para você assim, gente, vai lá, classifica esse sistema para mim, ou melhor, resolva esse sistema para mim. Aí você fala, professora, eu sei o método para usar 2 por 2, professora, eu faço pelo método da adição. Pode ser, tranquilo. Olha o que eu quero mostrar. Fazendo pelo método da adição, a maioria vai fazer assim, vai multiplicar a segunda equação por menos 3. E aí a gente sabe, a gente estudou nas aulas anteriores, que quando a gente faz isso, a gente está gerando um sistema que a gente chama de sistema equivalente, que apresenta a mesma solução. Quando eu multiplico por menos 3, olha só, fica menos 3x menos 6y igual a 0. Aí o que a gente pode ficar brincando? Fazendo operações entre as equações do sistema. Quando eu faço isso, ó, desaparece com x. Sobra menos y, que é igual a 1. Aí você descobre que o valor de y só pode ser menos 1. Beleza, professora, achei o valor para y. O que eu faço? Substituo para achar o valor para quem, gente? Para x. Então, x mais, vou botar logo menos, 2 vezes y é igual a 0. Então, você descobre que x só pode ser igual a quanto? 2. O que você acabou de encontrar, gente? Um par ordenado, solução para esse sistema. O par ordenado 2 e menos 1. Quando isso acontece, quando você acha uma solução e ela é única, a gente fala que o sistema é um sistema possível e determinado. Tudo bem? Tranquilo? Todo mundo comigo numa boa? Tá, professora, entendi. Então, se eu achar a solução, ele é possível. E se for uma única solução, possível. Isso, estamos classificando nosso sistema. Olha o outro sisteminha que eu botei aqui para vocês. Professora, posso resolver todos esses sisteminhas que você está fazendo aí pelo método da adição? Pode. Mas se eu virasse para você e falasse assim, gente, quero que você escalone. Vamos só lembrar como é que seria o escalonamento? Ó, minha primeira equação aqui está fixa. Que, querendo ou não, o método da adição que você estava fazendo era um escalonamento. Muitas vezes sem perceber. Se eu pegar a minha primeira equação e multiplicar por menos 2, ó, vou pegar a minha equação 1 e vou multiplicá-la por menos 2. E depois vou adicioná-la com a minha equação 2. Quando você faz isso, olha lá, a primeira equação fica menos 6x mais 4y, menos 2. A sua segunda equação está ali fixa. Quietinha, quietinha, quietinha. Vê se não era isso que você estava fazendo no processo da adição, gente. Aí você fala, eita, poxa, professora, sobrou nada aqui, sobrou 0 aqui. E do lado de cá, professora, sobrou 5. Concorda? Fiz pelo escalonamento, olha só. Escalonando, olha onde eu cheguei, gente. Minha pergunta é, tem como 0y, vou botar até assim, para você entender o que eu estou falando. Ó. Sobrou 0y. Tem como 0 vezes y dar 5? Ou seja, existe algum número que multiplicado por 0 você consiga chegar em 5? Professora, não vai ter, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. O que você acabou de chegar? Esse sistema é possível, gente? Não. Esse sistema é dito o quê? Impossível. Beleza? Esse é um exemplo de sistema impossível. Professora, se eu quisesse fazer por Cramer, vamos lá, porque não custa nada. Olha só, por Cramer, escreva a coluna x, escreva a coluna y, beleza? Vou calcular o determinante dessa matriz aqui dos coeficientes. Vamos lá, me ajuda aí, ó. Menos 12, diagonal principal, ó, sarri, e menos 12, diagonal secundária. Professora, principal menos secundária
Você acabou de descobrir que o determinante daquela matriz que a gente chamava de A, dos coeficientes, deu quanto? 0. Para eu achar o x, galera, eu não tinha que fazer o determinante da nossa matrizinha AX e dividir pelo determinante da nossa matriz A? Não era assim? Aí eu te pergunto, independente de quem seja essa matriz, esse determinante de AX, vamos fazer, só para relembrar. Troco a coluna X pelos termos independentes, tá? Vamos lá, 1, 7. Coluna Y, não faço nada, prof. Repito. Estou calculando o det de AX, tá? Não precisava, mas quero mostrar. Aqui fica menos 4 e aqui fica menos 2 vezes 7, 14. Menos 4 menos 14 fica mais 14. Quanto deu? 10. Pergunta que eu vou fazer. Valor de x é esse quociente. Fala pra mim, quanto dá 10 dividido por 0, gente? Diz aí, por favor. Quando eu falo assim, ó, que x é 10 dividido por 0, posso falar que é a mesma coisa que escrever assim, ó, 0x igual a 10? Claro, prof. Aí eu te pergunto, tem algum número que eu possa colocar no lugar do x que multiplicado por 0 dê 10? Não. Então, o que eu estou tentando mostrar? Se por acaso você for desenvolver um sistema pelo método de Cramer, que muita gente gosta, ao calcular o determinante da matriz dos seus coeficientes, galera, se der 0, você já sabe que o seu sistema será um sistema impossível. Eita, prof, mas e se o determinante não tivesse dado 0? Você teria duas possibilidades. Ele pode ser possível e determinado, ou ele poderá ser possível e indeterminado, que é o que a gente vai estudar. Tá bom? Vamos lá? Da nossa aulinha? Olha que bacana. Classifique e resolva esse sistema. Tá, prof, posso fazer do mesmo jeito que vocês estavam fazendo, por adição, mas vamos botar só escalonamento, que eu adoro fazer escalonamento, e quando o sistema for um sistema maior, 3x3, 4x4, você vai perceber isso. Eu vou pegar a minha equação 1, vou multiplicá-la por menos 3 e vou somá-la com a minha equação 2. Calma aí, prof, vai ficar menos 3x, menos 3y, eita, poxa, menos 15. Professora, tá idêntica a de baixo, só com o sinal trocado. Professora do céu, você está chegando assim, ó, 0 vezes y, né, digamos, ó, cancelei, igual a 0. Aí a minha pergunta é, escalonei e cheguei nessa situaçãozinha problema. Pense no número que multiplicado por 0 dê 0. Alguém pode falar 1. Aí o colega lá, não, professora, 10. Gente, 10 vezes 0 dá 0, 1 vezes 0 dá 0. Então você concorda que você tem infinitos valores para colocar aqui no lugar do y? Isso significa que a gente chama esse sistema de possível. Só que como eu não consigo achar uma única solução, ele é um sistema possível e indeterminado. E aí nós representamos por SPI. Aí o que eu gostaria que você prestasse atenção? Eu vou só para escrever de uma forma mais genérica, eu vou chamar y de um valorzinho alfa. Professora, por quê? Porque olha só, o meu valor de x, então, x mais y não era igual a 5? Então, x, se for, o meu y for alfa, olha o que eu quero escrever, para ficar mais bonitinho. Significa que x vai ser igual a 5 menos alfa. Como assim, professora? A solução do meu sistema, galerinha, para o alfa que eu colocar, vai ser o par ordenado 5 menos alfa e alfa. Ou seja, para cada alfa que eu coloque aqui, no lugar do y, eu vou ter um valor de x, um par ordenado para x. Por quê? Porque eu tenho infinitas soluções. Beleza? Tranquilo? Todo mundo comigo? O que eu quero resumir com vocês? Vocês têm, na verdade, gente, 3 possibilidades. SPD, SPI e SI, tá? Olha agora, olha a diferença desse exercício para os anteriores. Os anteriores vocês já chegavam na situaçãozinha problema já com o resultado. Olha o que eu criei aqui para vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. Eu quero que você determine o valor de K, né, para de repente a gente poder resolver esse sistema e falar que ele vai ser SPD, SPI ou SI. Eita, poxa, professora, vamos lá. Eu quero primeiro de tudo, ó, vamos mudar de posição as equações, que eu sei que não altera em nada, porque a gente estudou isso na semana passada. Então, já sei que criei um sistema equivalente que não altere nada. Vou fazer escalonamento só para treinar. Então, eu vou pegar a minha equação 1, vou multiplicá-la por menos 2 e irei somá-la com a equação 2. Quando eu faço isso, olha só, fica menos 2x menos 6y igual a 0. Tudo bem? Quando eu somo com a de baixo, 2x mais ky igual a 0. Olha o que me acontece, galerinha.
quanto vai dar, essa aqui é uma parte que o pessoal estava tendo dificuldade, quanto que dá menos 6y com mais ky? Você fala, eita, poxa, professora, eu sei que se eu tivesse escrito para você assim, gente, quanto que é 3y mais 4y? Aí você fala, 3 bananas mais 4 bananas, 7 bananas, certo? Você concorda que, na verdade, você fez isso aqui, ó, coloca o y em evidência. Sobra 3 e 4. Quanto que é 3 mais 4? 7. Você faz isso sem perceber, óbvio. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho y e y. Vou colocar o y em evidência. Galera, você concorda que vai ficar, então, k menos 6? Do lado de lá sobrou quem? 0, professor, não tem ninguém lá. 0, 0, 0. Tá, então, olha o sisteminha que eu caí. Presta atenção. Eu estou falando que, vou até escrever assim, ó, k menos 6 vezes y tem que dar 0. Tudo bem? Vocês conseguem perceber que existem algumas possibilidades para esse pedaço de k? Olha só, se esse pedacinho de k for 0, eu vou cair nessa situação, prof. 0 vezes y igual a 0. Estou falando se esse cara, ó, se k menos 6 for igual a 0, ou seja, se k for igual a 6. Olha a situação que eu caio, 0 vezes y igual a 0. Gente, qualquer valor que eu coloque aqui vai zerar, concorda? 0 vezes 1, 0. 0 vezes 10, 0. Então, esse sistema é um sistema possível e o quê? E indeterminado. Tá bom, professora, beleza. Professora, mas e se você tivesse feito que k menos 6... Olha só, professora, se você tivesse pensado que esse cara não era 0, era um número qualquer que não fosse 0. Tipo assim, ó, digamos que fosse... Vou falar que isso aqui deu 10, tá? Só para você entender o que eu tô falando. Pergunta que eu te faço. Alguém vezes 10 tem como dar 0? Aí você fala, professora, só se for 0. Exatamente. Se o y for 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, qual seria o valor de y aqui, gente, nesse caso? 0, prof. Esse valor aqui, então, você disse para mim, então, que ele poderia... Se o y for 0, eu poderia dizer, então, que esse sistema, ele tem solução? Tem. Se o y é 0, eu vou lá e substituo. O que significa? Você acabou de discutir um sistema. Eita, professor, eu não tinha pensado assim, não. Se o meu sistema, galerinha, presta atenção comigo, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Se o meu sisteminha, o meu K, for igual a 6, olha comigo, eu tenho certeza absoluta que ele sendo igual a 6, o sistema deu um sistema possível indeterminado. Em compensação, se o K for qualquer número que não é 6, diferente de 6, foi o que eu falei, vamos botar assim, eu vou até botar um valor melhor para vocês entenderem mesmo, tá? Ó. Digamos, fala um valor para mim que o K não é 6, tipo o K é igual a 8, tá? Só para mostrar para vocês. Se o K for igual a 8, olha o que vai aparecer aqui. 8 menos 6, 2. 2y é igual a 0. Gente, quanto tem que ser o valor de y? Você não passa para lá o 2 dividindo? Mas se o y for 0, professor, eu substituo lá em cima, ó, no x mais 3y igual a 0. Se esse cara for 0, professor, o x é 0. Ou seja, isso aqui tem solução? Tem. É um sistema possível e determinado. O que você fez aqui comigo foi discutir o sistema. Como assim? Eu estou analisando o valor de K. Como que eu escrevo, professora? Se o K for 6, o meu sistema é um sistema SPI. Por quê? Porque deu infinitas soluções. Mas se o K, professora, for qualquer número que não 6, ele será um sistema possível e determinado. Nesse caso, ele tem como ser um sistema impossível? Não, galera. Nesse caso, não. Beleza? Todo mundo comigo numa boa? Galerinha, o era você compreender que todo sistema linear, ele pode ser um sistema possível ou um sistema impossível, que não tem solução. Se ele for possível, ele pode ser um possível e determinado, ou ele pode ter infinitas soluções, possível e indeterminado. Beleza? E é assim que a gente vai ficar brincando com essas sisteminhas. Beijo grande e até o próximo encontro.